Conversa de hoje tem o tema A luz que renasce da dor, escutando a alma e caminhando com fé. Então nós vamos falar sobre a dor como uma experiência humana, porque nós já sabemos que todo ser humano tem suas dificuldades, todo ser humano não é perfeito, né? Somos todos pecadores. Então, junto com essa carga, tem a dor, né? O nosso planeta é um planeta de dualidade. Então, assim como a gente precisa do dia e da noite, né? Do claro e escuro, precisa também do bem e do mal, da dor, da alegria, né? Porque como saberíamos o que são momentos de alegria se a gente também não passasse por momentos de tristeza, né? Então, a dor, ela tem um objetivo e não é castigo. Porque às vezes a gente pensa, né? Estou sendo castigado. Não é isso. A dor não é uma forma de castigo. Todos, em algum momento, enfrentamos a dor, seja física, seja emocional ou espiritual. Será que a dor, ela tá ali só para que a gente conheça a dor, ou será que ela tem um chamado por trás? Será que tem um propósito? Por mais que a gente não entenda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem o tema Bem-aventurados os aflitos. E tem um trechinho que eu grifei aqui que fala assim: os sofrimentos da vida são expiações de faltas passadas ou provas para o adiantamento do espírito. O que quer dizer isso? Em todas as encarnações, a gente, como seres pecadores e ignorantes, né? A gente acaba cometendo erros. Então, eu adoro essa analogia, é como um caderno. A gente vai para a escola, começa a escrever. Então, a gente está escrevendo a nossa vida. A partir do momento que a gente fez alguma coisa de errado, consciente ou inconscientemente, porque às vezes a gente comete erros sem saber, está tudo anotado. Então, quando tem algum débito, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa traiu a outra. Sei lá que tipo de traição, só um exemplo. Uma pessoa traiu a outra. Essa pessoa que traiu, ela gerou um karma, ela gerou um débito. Em algum momento, ela vai ter que pagar esse débito, certo? Então, isso está anotadinho, ficou ali anotado. Tudo que a gente faz, toda a nossa vida, está ali anotadinha no livro. Às vezes, na mesma vida, a gente tem a oportunidade de pagar esse karma. De repente, em algum momento, a gente teve a oportunidade de fazer o bem. Seja, digamos que aquele que traiu foi lá, foi traído também, pagou, né? Equilibrou, sentiu a dor. Nem sempre é na mesma moeda. Às vezes, o karma, a dor, ela vem naquilo que vai doer. Como assim? De repente, aquela pessoa que foi traída, que traiu, que foi traída, de repente aquela traição não doeu. Não serviu como aprendizado. Ela continua passando de relacionamento em relacionamento traindo, cometendo o mesmo erro. Seja traição familiar, com amigos, no trabalho, com o cônjuge. Ela está sempre... Por quê? Porque ela não se importa com aquele outro. Então, ela está sempre fazendo a mesma coisa. E se alguém trair ela e puxar o tapete dela, às vezes ela não vai aprender. Não vai ter o aprendizado. Então, tem momentos que vem outros tipos de dores, outros tipos de sofrimento, para que a pessoa possa aprender, para que ela possa exercitar a empatia com o outro, aprender a cuidar, a amar o próximo, né? A ter cuidado com as outras pessoas, a se importar com as outras pessoas. Então, nem sempre a dor ou o sofrimento que a gente está tendo é na mesma moeda daquilo que a gente causou. E nem sempre a gente consegue pagar essas dívidas na mesma existência. Então, o meu caderninho da minha encarnação, ou da minha existência, né, do meu espírito, vamos colocar assim, se eu paguei a dívida, é apagado. Tirou do meu caderninho. Pronto. Já sofri as consequências daquelas atitudes que eu tive. Agora, se de repente eu desencarnei e ainda tem débitos,
Na próxima encarnação, eu vou precisar cumprir esses débitos. Eu vou precisar pagar. Não se apaga conforme a gente morre. Ah, morreu, passou tudo que fez na existência. Não funciona assim. Existem karmas, por isso que se fala nos karmas, né? O karma nem sempre é algo negativo. O karma é uma forma é uma oportunidade que nós temos de corrigir, seja erros passados, seja, eu não gosto, não é defeitos, mas assim, características da nossa moral. Vamos dizer assim, aquela pessoa que tem um vício não é um defeito, né? Ela vem com essa característica e essa é uma oportunidade para ela trabalhar esse vício, né? Identificar o porquê, o como, né? Exercitar a sua força de vontade, enfim, trabalhar essa questão, né? E de repente, nessa vida, nós viemos com muitas situações, muitas dores, que já é consequência das outras. Mas nós temos o véu do esquecimento, que a partir do momento que encarnamos, que a gente entra no útero da nossa mãe, a gente esquece. Então não tem como saber, claro, em alguns momentos, algumas situações específicas até, algumas pessoas têm essa permissão. Mas, naturalmente, nós não temos como saber aquilo que a gente fez nas outras vidas, aquilo que a gente veio pagar nessa. O que a gente sabe é o quê? Que os sofrimentos, eles são expiações de faltas passadas. Então, se eu estou sofrendo, seja lá o que for, é para mim, nunca é para o outro. Ah, mas isso devia ter sido para o outro. Não. Se está na minha vida, é meu. Se está na minha vida, é meu. Então, se qualquer situação, seja problemas físicos, seja financeiro, seja mental, seja espiritual, seja nos relacionamentos, né, com pessoas, tudo está como deveria. Tudo está, as pessoas estão no lugar certo. Eu conheci o cônjuge que eu precisava conhecer naquele momento. Eu trabalho com o chefe que eu precisava trabalhar nesse momento. Eu tenho o filho que eu precisava ter neste momento. Nenhuma alma chega na nossa vida por acaso. Sempre são encontros de Deus. Ah, mas aquela pessoa que eu odeio. Aquela pessoa que a gente odeia está ali porque é necessário ela estar ali. Ela está ali justamente para que a gente exercite esse amor ao próximo, que Jesus tanto fala, né? Amar principalmente aos vossos inimigos. Então, essas pessoas que a gente tem dificuldade são as maiores provas de expiações que nós temos aqui na Terra. Aquela pessoa que a gente olha assim, nossa, desde a primeira vez que eu olhei para ela, não fui com a cara dela. Por quê? Porque a nossa mente, ela pode não se lembrar, a gente pode não conhecer a pessoa, primeira vez que passou na minha vida, mas o nosso espírito reconhece. Porque as memórias passadas estão em nós. Esses registros estão em nós. A gente só não tem consciência deles. Então, quando a gente cruza o caminho de alguém que já nos fez mal em outra encarnação, ou que a gente, de repente, já tenha feito mal em outra encarnação, o nosso espírito, ele sente. Então, é onde vem aquela intuição, aquele sentimento assim, não gostei dela, não gostei dele. Só que é justamente aí que está. Por quê? Por que será? E o eu não gostar dele, ou não gostar dela, ou ter dificuldade de relacionamento, será que eu preciso tratar mal? Será que é certo? Ah, mas a fulana me trata mal, nem olha na minha cara. Mas será que é o que eu tenho que fazer? Porque cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas. Então, eu passar por alguém. Acabei de lembrar de uma coisa. A gente fala, eu digo que a gente estuda, a gente fala, mas o aprendizado é para nós também. Eu estou aqui falando e automaticamente a minha mente fala comigo. E é isso, a vida, a gente sempre vai estar aprendendo. Sempre tem que estar observando os problemas, as situações, as pessoas. Porque sempre tem algo para ensinar. Quando parar os ensinamentos, quando parar os problemas, quando pronto, aprendi tudo o que eu tinha, limpei meu livrinho da vida, tudo aquilo que eu precisava equilibrar, pagar, pronto, morreu. Porque daí não tem mais sentido. Então, o momento que a gente aprende e que já fez o que tinha que fazer, já cumpriu o que tinha que cumprir, é o momento da morte.
Às vezes pode ser com 10 anos de idade, como as crianças, né, que são anjos que não têm, né, é muito precoce. Às vezes pode ser com 10 anos, pode ser com 15, 20, 40, 50, 100 anos. Cada um tem o seu tempo e cada um tem os seus aprendizados. Às vezes não é tudo que a gente tem de débitos que a gente veio pagar aqui. Às vezes são algumas situações. Por exemplo, nessa existência eu preciso aprender a deixar de ser materialista. Então a tendência é que nessa existência eu venha com menos condição financeira. Para que eu aprenda a controlar e aprenda que não é no dinheiro que deve estar a nossa felicidade, né? Que a gente precisa sim do material, mas antes a gente precisa cuidar do nosso espiritual. De nada adianta o dinheiro se o nosso espiritual não está sendo alimentado. A gente precisa de equilíbrio. Lembra? Dualidade. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, mente, corpo e espírito tem que estar sempre em equilíbrio. Então, de repente, nessa existência, a gente venha com uma condição financeira menor. Para que a gente sempre esteja remando ali, mas para quê? Para aprender a valorizar o pouco, para aprender a agradecer no pouco, para poder apreciar as coisas, independente de se ter ou não, né? De se ter um carro, de se ter uma casa. Aquela pessoa que mora de aluguel, aprender a agradecer por aquele teto que está ali na cabeça dela, né? Porque tem um teto. Que seja, moro de favor. Aprenda a agradecer, né? Isso é uma forma de cuidar do nosso espiritual. No momento que a gente agradece, que a gente se sente grato, é o momento que a gente está alimentando o nosso espiritual. No momento que a gente para e contempla a natureza, que é uma criação de vida, é uma forma da gente alimentar o nosso espiritual. Não é só dentro da igreja, ou só aqui recebendo um passe, né, ouvindo a palavra, ou o momento que está lendo a Bíblia. Não são só esses momentos que a gente alimenta o espiritual. São nas pequenas situações, quando a gente segura a língua dentro da boca, para não brigar, para não xingar. São momentos que a gente está alimentando também o espiritual. Porque o que Jesus faria? Né? Eu sempre pergunto isso, eu escutei uma vez isso e eu trago para a minha vida. O que Jesus faria? Às vezes a gente não tem tempo de raciocinar, às vezes a gente reage por impulso. E tá tudo bem, cada um tem aquelas ações que veio ajustar. Mas quando a gente está ali conscientemente, analisando a própria vida, analisando as situações, é onde a gente tem que pensar, o que Jesus faria? Qual que seria a melhor forma de eu agir nessa situação? Se já reagiu, se já falou que não queria, depois, claro, se arrepender é importante, mas para trazer aquela reflexão, o que eu não posso fazer na próxima vez? Ou como que eu vou fazer diferente na próxima vez? Quais são as possibilidades? São análises que alimentam o nosso espiritual. Porque isso vai fazer o quê? Autoconhecimento. Vai fazer com que a gente aprenda a olhar para as pessoas e para as coisas de uma forma diferente. E não olhando a dor como uma punição, mas olhando a dor. Quando eu falo dor, eu estou falando de problemas, de físico, de mental, de depressão, ansiedade, né? De ambiente, né? Pessoas, porque todos nós temos dificuldade com pessoas em algum nível. Viemos trabalhar isso nessa terra. Então, todos temos. E quando eu falo dor, é nesse sentido. As dificuldades da nossa vida, que cada um tem. Todos temos. Então, é olhar qual área da minha vida eu tenho mais dificuldade. Qual é a área que está me tirando a paz? Qual é a área que está me tirando sono? E ali estão os aprendizados. Os maiores aprendizados. É ali. É justamente nas dificuldades. Por quê? Se estamos... Bom, já estou adiantando tudo. Deixa eu dar uma ré, porque eu já vou dar uma ré antes que eu pule demais aqui a minha estrutura. Então tá, o propósito espiritual da dor. A dor tem a função educativa e libertadora, né? Então é a função de nos educar. E libertar também. Libertadora aqui, quando fala em libertadora, ela liberta os nossos karmas, para que numa próxima existência eu não precise passar de novo, né? Vendo que, se está aqui no meu caderninho, enquanto eu não aprender a lição, não vai ser apagado. Vai estar ali. Então, eu preciso aprender a lição. E para que eu aprenda a lição,
Se veio uma dor, eu não aprendi. Daí vem outra dor, eu não aprendi. Aí vai vir uma dor mais forte. E cada vez a situação vai sendo pior. Até que a gente pare e olhe, mas peraí, por que está acontecendo toda a vida a mesma coisa na minha vida? Para que a gente pare e olhe e aprenda. Né? Então, enquanto a gente não aprende, a anotação está ali. E se cada vez, ao invés de a gente aprender, a gente ter mais anotações, isso vai sendo, vai ficando, né, dentro da nossa das nossas informações, as informações dessa vida, as escritas, né, do nosso livrinho dessa vida. E às vezes não é só referente a vidas passadas. Tem coisas que a gente veio experienciar aqui que é para o nosso adiantamento moral. O que é isso? Para que a gente se torne melhores. Muitas coisas não é só para apagar erros do passado. Muitas coisas é para que a gente aprenda. Aprenda a ser resiliente, aprenda a não reclamar, aprenda a procurar solução ao invés de problemas, aprenda o que é realmente o amor. Já falamos em algumas palestras aqui, né, referente ao amor, ao que é o amor, né? O que é o amor ao próximo? É muito fácil eu amar o meu próximo, aquele que pensa como eu, que age como eu, que eu me dou muito bem. E agora, e amar aquele próximo que é totalmente ao contrário de mim, que é totalmente o avesso, que faz as coisas que eu não concordo. Esse é o próximo. Quando fala em amar ao próximo, é esse o próximo. E isso é uma expiação. Vai vindo situações, vai vindo pessoas desafiadoras para que a gente aprenda a tolerar. Isso são expiações, nem sempre são karmas. Às vezes são coisas dessa vida para que a gente aprenda. A dor, ela nos ajuda a desenvolver empatia, humildade, fé. Um ponto bem interessante. Quantos não vão a um lugar, né, a um lugar religioso, de quantos não vêm aqui ou não vão a uma igreja só quando está no limite, só quando está no desespero? Nossa, não sei mais o que fazer, vou lá. Nós aqui somos um centro socorrista. Então, normalmente chega aqui muitas pessoas em situação de desespero. E não só o encarnado, como os desencarnados. Chega muitos seres aqui em situação de desespero, quando não sabe mais o que fazer. Por quê? A fé, ela é necessária. Seja lá em que momento for da vida, a fé é necessária. Só que muitas pessoas lembram da fé só na hora do desespero. E esquecem de alimentando a espiritualidade, o lado espiritual, ao longo da vida. Por isso que eu disse antes, alimentar todas as áreas. Mente, fé e espírito. Para não chegar só, né, para não lembrar de Deus, lembrar da espiritualidade só na hora do desespero. Eles estão ali. Quando Jesus falava, pedis e encontrarei. Bate e eu vos abrir-vos-ei. Sei lá. Mas se você bater, ele vai abrir. E a gente aprende aqui também que, por questão do nosso livre-arbítrio, eu já escutei isso dentro de um centro espírita. Por questão do nosso livre-arbítrio, eles não podem simplesmente assim, vou ali na vida do fulano e vou resolver tudo que está nos problemas dele. Vou lá resolver todos os problemas dele. Não é assim. Não é assim que funciona. Precisa ter essa primeira atitude de pedir. Eu peço ajuda, eu quero ajuda, eu querer ajuda. Às vezes tem pessoas que vêm aqui obrigadas, porque o fulano obrigou a vir aqui. Só que daí essa pessoa vai receber ajuda? Ela vai conseguir realmente se sentir bem? Muitas vezes não, porque ela está aqui obrigada. Muito diferente daquela pessoa que vem porque não. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso. Não é ninguém que está dizendo para mim que eu preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso. Seja de uma limpeza energética, seja de equilibrar os chakras, seja descarregar coisa ruim. Mas tem que vir de nós, tem que vir daquele
que precisa de ajuda. Não adianta empurrar. Por isso que eu sempre digo, não adianta a gente trazer arrastado, porque não vai adiantar. 50% é a espiritualidade, mas 50% é a fé. Tem que ter a fé, o acreditar. Senão, a espiritualidade fica de mãos atadas, de certa forma, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que a gente não dá essa permissão, eles não podem agir. E o desapego, então, ajuda a desenvolver a empatia, a humildade, a fé e o desapego. Desapego, quando fala em desapego de quê? Desapego material. Mas não é dizer assim, dinheiro não importa que vá, né? Não tô nem aí. Não, também não é assim, a gente tem que ter responsabilidade. Vivemos no mundo material, que dependemos, né, do dinheiro, das coisas materiais. Mas o nosso coração não pode estar nas coisas materiais. Nós não podemos brigar, de repente, com alguém, com outras pessoas, por conta do dinheiro. Não vou mais me casar, porque se eu me casar, vou perder a minha herança. Sei lá, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo real porque eu conheço uma pessoa que não se separa porque não quer perder a casa. Vive no inferno, sabe o que eu estou falando, né? Vive no inferno, está separado de casa, digamos assim, mora em outro lugar há anos, há pelo menos 10 anos, mas não se separa. A mulher faz a vida dele, inferno, em terra. Esse dá de dizer que está no inferno. Mas não se separa, por quê? Porque senão vai ter que abrir mão da casa, vai ter que abrir mão do sítio, e daí não quer abrir mão de nada. Só que daí não vive. Então, até que ponto o apego material vale mais do que a nossa felicidade? É nesse lugar que entra o desapego. É entrar num consenso que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele deve estar em primeiro lugar, independente do material. Eu não vou ser feliz enquanto eu não tiver o carro X na minha garagem. Será que isso é o mais importante? Não. A gente precisa sim de um carro. É ótimo ter carros, né? Conquistar os sonhos. Mas nunca passar por cima de ninguém por isso. Nunca deixar de ser feliz, deixar de viver por isso. Né? A gente escuta muito aqui. As pessoas têm que trabalhar. Tem pessoas que trabalham de noite, dorme só um pouquinho, não convive com a família. Ou às vezes convive só um pouquinho. Daí chega na idade de aposenta, tá doente, né? Ou às vezes nem chega na idade de se aposentar, às vezes chega ali com 40, 50 anos, olha o tanto de índice de infarto que está tendo. Pessoas com 40, 35, não me lembro quem foi, mas eu vi 35 anos infartou. Isso é o quê? É os desequilíbrios. Daí chega lá na idade, não viveu, e na hora de viver, está doente. Até que ponto vale? Por quê? Pelo apego material. Então, nós temos que entrar nesse equilíbrio. O desapego. E aí entra também o desapego de pessoas. Às vezes, achamos que os filhos, que o cônjuge, são nossa propriedade. E não. Principalmente filhos, eles são o quê? Emprestados. Deus nos deu a responsabilidade de gerar, de educar, de alimentar, né? De ensinar até uma idade. Normalmente até os 18 anos. Chegou ali nos 18 anos, é hora deles ir para a vida. É hora de realizações, de fazer faculdade, de ir para o exterior. É hora de sair do ninho, é hora de sair debaixo dos braços da mãe. Já digo mãe porque as mães que normalmente são mais, né, galinha choca. Mas é a hora deles irem, é a hora deles viverem. Deus não nos deu para que a gente fique ali controlando uma existência inteira, até o nosso desencarne. Não, a gente deu por um período. Deu aquele período, é hora deles irem. Isso é o desapego. O desapego não é deixar de amar, mas é confiar que cada um tem o seu caminho. Qual é o objetivo? É uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação
com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, a dor muitas vezes é parte desse processo de aperfeiçoamento. Então, uma existência após a outra, o objetivo é o quê? A gente chegando perto da perfeição. Não quer dizer que aqui nesse momento, nessa encarnação, vamos chegar a ser perfeitos. Mas as situações, as dores, as dificuldades são parte desse processo. E conforme a gente vai vivendo, um dia depois do outro, uma situação, um problema, uma barreira depois da outra, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai melhorando, vai, se tornando mais tolerante e sendo guiado principalmente pelo amor. É importante escutar a alma em meio à dor. Silenciar a mente para ouvir o que a alma deseja nos ensinar. A dor é uma linguagem espiritual. Ela revela onde ainda precisamos curar, soltar e confiar. Viu como eu disse que eu já estava indo lá para frente? Já falei isso. Então, aonde a situação da nossa vida, o problema que está mais difícil é justamente aonde a gente precisa olhar. O que eu tenho que aprender? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente do que eu já estou fazendo? Por quê? Se está nessa situação, é porque a maneira que eu agi até agora não foi a melhor. É só analisar o resultado. Analisando os resultados, a gente enxerga se está bom ou se não está. Se o resultado está ruim, quer dizer que tudo que eu fiz até agora não foi da melhor forma. Isso pode ser ações, mas também pode ser sentimentos e pensamentos, porque nem sempre a gente faz aquilo que pensa, aquilo que quer. Então, tudo entra dentro dessa análise. Pensamento, sentimento e ação. Se o resultado não é bom, eu preciso mudar o processo. Eu preciso mudar alguma coisa. Porque em alguma coisa eu preciso aprender. Isso é lei do universo. Toda a gente vibra. Então, tudo aquilo que a gente vibra, a gente recebe de volta. Se eu estou recebendo dor, porque eu estou plantando dor de alguma forma. Ou porque eu não aprendi o que precisava aprender. Muitas vezes não entendemos por que uma perda nos abala tanto. Quando ouvimos a alma, e ouvir a alma é o quê? Ele falou silenciar a mente. Aquele momento de meditação, aquele momento olhando a lua, olhando lá o sítio, sentar no meio da natureza e ficar quietinho. Prestando atenção. O que vem? Quais são as emoções? Quais são os sentimentos? Silenciar a mente. Um momento de oração. Silenciar a mente. Não ficar ali entrando nos pensamentos, mas pedir, espiritualidade, meu anjo de guarda, me mostre o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar, o que essa situação veio me ensinar. E ficar quietinho, escutando, prestando atenção. Às vezes vem um pensamento, às vezes vem uma intuição, que se a gente está ali na loucura do dia a dia, trabalho, casa, escola, filhos, a gente não escuta, não presta atenção. Precisam de uns momentos em silêncio para que a gente realmente entenda ou possa escutar, o falar da espiritualidade. Quando ouvimos a alma, percebemos que há vínculos de apego, de orgulho ou medo por trás da dor. O medo de perder, o medo do viver sem aquela pessoa, o sentimento de incapacidade de estar sem aquela pessoa. E tudo isso são situações que é para a gente trabalhar, porque ninguém é incapaz. Todo mundo dá conta, todo mundo consegue, ninguém é dependente de ninguém. Seja encarnado, seja desencarnado. Ninguém é dependente. A gente veio com o pai, com uma mãe, até chegar numa altura da vida que a gente possa se guiar sozinho. Depois disso, não é mais dependente. E mesmo aquela criança que de repente perde um pai ou uma mãe, vai ter alguém por ela, vai ter alguém para ajudá-la. Então ninguém é insubstituível na vida da gente. Não tem necessidade desse apego. E o apego, como diz aqui, mostra que há vínculos por trás dessa dor.
O papel da fé no processo de superação. Ter fé é manter a conexão com Deus mesmo sem entender o motivo do sofrimento. A fé consola, fortalece, encoraja. Não tira o peso da cruz, mas nos dá forças para carregá-la. Olha que forte. Não tira o peso da cruz. Isso significa que cada um tem a sua cruz, mas nos dá forças para carregá-la. E aqui fala antes também que a gente não precisa entender o porquê do sofrimento. Se a gente não sabe, não tem consciência do porquê daquele sofrimento, muitas vezes a gente não precisa saber a origem. Mas a gente precisa lidar com aquilo. Como eu vou lidar com essa situação. Então a fé, ela nos dá essa força para não reclamar. Porque é o mais comum, né? Quando chega um problema, a gente começar a reclamar. Reclamar daquilo, reclamar da vida, reclamar da situação. Só que é isso que a gente precisa. É daquela dor. Então, o ser resiliente é o quê? Aprender a lidar com as situações. Aprender a desviar das situações, dos problemas. É mudar o rumo no meio, né? Mudar o rumo da canoa dentro do lago, dentro do rio. É ir vivendo um dia após outro, fazendo as coisas diferentes. Se deu certo, ótimo, encontrei o caminho, vamos por aqui. Opa, cheguei até aqui, não deu certo, vou voltar. Ou vou por outro lugar. Existem vários caminhos. Quando a gente para olhar, a gente enxerga. Quando a gente tira o medo, a insegurança, o apego, vai se abrindo outros caminhos. Para que a gente possa ir ajustando a rota. Não quer dizer que a cruz vai ser tirada, mas quer dizer que vai se tornando mais leve. E isso não é mágica. Não é assim, anjo de guarda, tire minha dor. Não vai. Porque às vezes essa dor é justamente aquilo que a gente precisa passar por isso. Mas parar de reclamar, parar de questionar, aceitação, ok, já entendi que eu tenho que, vamos lá, vim com uma mãe difícil, vim com um pai difícil. Tem como eu fugir deles? Não tem. Claro, tem como isolar, tem como ignorar, tem como dizer assim, não tenho pai, não tenho mãe. Mas será que é isso que Deus faria? Será que foi por isso que viemos nessa família? Não. Então, o não conviver com aquela pessoa, tudo bem. Mas o não respeitar, isso já não pode. Porque amar ao próximo, quando eu desrespeito, eu não estou amando. Então, quem dirá os nossos vínculos mais próximos, né? A mãe, o pai, eles estão numa hierarquia. E não é por acaso, né? Existe um porquê dessa hierarquia. Então, eles estão numa hierarquia. Nós, enquanto filhos, precisamos respeitar. Respeitar, amar. E amar não quer dizer conviver. Quer dizer aceitar, respeitar. Não ficar batendo de frente, né? E honrar a própria vida. Honrar que eles nos deram a vida. Se existimos, é por causa deles. Então, esse é um exemplo. Mas pode ser filho, pode ser qualquer situação. Cada um com a sua cruz, né? Cada um sabe a sua cruz. Qual é o sentimento instintivo? Questão 354 aqui do Livro dos Espíritos. Qual é o sentimento instintivo que nos leva a crer na vida futura? É a intuição do destino espiritual do ser. A fé em nós como herança do Espírito. Precisamos apenas cultivá-la. Aqui fala a intuição do destino espiritual, destino. Não estamos aqui por viver, né? Não estamos aqui por estar. Tem muito mais a acontecer. Aqui é apenas uma etapa da nossa existência. Então aqui as coisas estão difíceis para que a gente possa evoluir dia após dia, para que a gente possa se tornar espíritos melhores.
Mas, nas próximas encarnações, a tendência é que vá se tornando mais leve. Então, aqui nós temos um motivo de esperança. Por quê? Conforme eu vou aprendendo, vai sendo limpo aquele karma do meu caderninho. Daí chega lá na próxima existência, eu não preciso de tanta dor, não preciso mais de tanto sofrimento. E em algum momento, e aqui nós temos as dores carnais, que são provenientes deste mundo. Então as dores, as doenças, esse apego que a gente tem à estrutura familiar, tudo isso ele é material, ele é carnal, ele é daqui. Quando a gente desencarna, que chega no mundo espiritual, é bem diferente. Não é como aqui. Tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho fala bastante sobre isso. Tem vários livros que falam sobre o plano espiritual, sobre as colônias, sobre outras dimensões. Então, aqui é um planeta de prova e expiação, de terceira dimensão, onde a vibração ela é mais baixa. Mas existem diversos outros que a dor não é predominante. Em algum momento, a gente vai sair daqui e a gente vai para outros lugares. E quando a gente aqui faz o nosso melhor, não tem como dar errado. Agora, se a gente fica ali, preso no sofrimento, na amargura, a gente recebe muitas pessoas aqui com um desejo suicida. Então, se a gente tem esse pensamento de encerrar a dor, né? Porque um suicida nada mais é do que alguém que não aguenta mais sofrer, de que alguém que não aguenta mais a própria dor. Então a única vontade dele é o que? Cessar a dor. Só que isso é dentro da ignorância consciente. Por quê? No plano espiritual, essa dor é muito maior, né? As pessoas acham que aqui vai cessar, né? Que o suicida pensa que vai cessar, mas na realidade não cessa, aumenta. Porque imagina, Deus nos dá a vida. Quem somos nós para tirar? Seja nossa, seja de outro, nós não temos esse direito. Ele sabe o momento de cessar, né? Ele sabe até que momento devemos viver, não nós. Então a dor, o sofrimento acaba sendo muito maior. Por que está vindo tantas crianças autistas? Por que tem tantas crianças com dificuldades mentais e intelectuais? Para que pare esse ciclo de suicídio. Tem bastante hoje, mas sempre teve, não é de agora. Então, em algum momento, esse ciclo precisa parar. E daí Deus, na sua infinita bondade, Ele manda aquela pessoa que já teve suicídios em outras encarnações, Ele manda com uma situação, uma característica física que possa impedir ela de cometer suicídio mais uma vez. Só que daí acaba sendo um sofrimento maior. Porque uma pessoa com deficiência, ou seja, os autistas, eles sofrem muito. Eles sofrem com barulho, eles sofrem com multidão, eles sofrem muito. Quer dizer, cessou o sofrimento? Não, aumentou. Só que é falta de resiliência, falta de fé, falta de buscar, entender, buscar autoconhecimento, buscar se conhecer. No Horto das Oliveiras, Jesus experimentou angústia profunda. Ele nos mostra que sentir dor não é sinal de fraqueza, mas parte da jornada do espírito encarnado. Ele sabia da cruz, e ainda assim ele não fugiu da cruz. Ele a transformou em redenção. Ele nos ensinou através dela. Ele sabia do sofrimento e passou. Foi resiliente, foi determinado, ele conhecia a sua missão. E ele nos deixou o quê? O exemplo, a melhor forma, a maior forma de amor. O exemplo de todo o sofrimento que ele passou. Então, como caminhar com fé, mesmo na escuridão? Entregar, confiar e seguir, mesmo sem ter respostas. Formas práticas de se manter firme durante momentos difíceis.
Oração diária. Não é uma vez por semana. Não é só no domingo. É todo dia. Todo dia. A gente toma banho todo dia. A gente bebe água todo dia. A gente come todo dia. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito todo dia. Uma oração diária. Evangelho no lar. Já falamos aqui, mas quem não sabe, pesquisa, né? Dá uma pesquisadinha ali. Evangelho no lar, o que é? Oração com a família, oração com a casa, em casa, né? No lar, uma vez por semana, 2 por semana. Ajuda ao próximo. Quando a gente ajuda alguém, de alguma forma nós também estamos sendo ajudados. E para muitos, isso acaba sendo uma motivação de vida. Ter um trabalho social, seja ele qual for, acaba sendo uma motivação de vida. Terapias complementares, o passe, água fluidificada. Quem quiser trazer garrafinha nas quartas-feiras de água, pode trazer. Quando chegou na metade, completa. Chegou na metade, completa. Essa água vai estar sempre fluidificada. O sal, né? Quem quiser trazer o sal. O sal, quem quiser trazer o sal, né? Para que seja fluidificado aqui também, pode trazer. Ou quem quiser levar, a gente sempre tem um pouco de sal. Quem quiser levar é só pedir, né? Às vezes o mentor ele dá, dependendo da situação, mas mesmo que ele não der, pode pedir. A gente arruma o sal. Pega um potinho de sal, chega em casa, coloca mais, mistura. Ele vai ficar abençoado ali. A conversa fraterna é uma forma também de terapia complementar. Daí, claro, tem, né, várias formas de terapia. Só cortar um pouquinho o que eu falo. Hoje eu falei com uma amiga assim, sobre a necessidade que a gente tem, não só as mulheres, os homens também, mas assim a necessidade que as mulheres têm de conversar, de falar, e não estar só no ambiente do trabalho, né? Muitas têm necessidade de se reunirem, né? E eu comentando com ela assim que eu tenho vontade já faz um tempo que eu tenho esse desejo, mas eu não consegui, por causa do meu trabalho, porque eu trabalho à noite, né? De montar um grupo de mulheres para fazer, porque como eu tenho aquele grupo Caridade, a gente sempre faz muitos kits de bebê, de gestantes, né? E nesses kits vai uma banheira, vai edredomzinho, vai mantinha, vai roupinhas de neném, vai casaquinho, sapatinho, né? Então, assim, nós recebíamos de Lages a banheira e algumas coisas, só que agora o grupo lá parou. Então, assim, nós temos que ter um grupo de mulheres que faz isso, né? Que faça isso também, né? As mulheres que sabem fazer crochê, que sabem fazer tricô, e como é difícil você encontrar pessoas que sabem fazer, né? Porque naquele momento, eu sei porque eu já participei desses grupos, naquele momento que você está ali na roda conversando, fazendo uma coisa, o tempo voa que você nem vê. Aí você quer terminar o horário do grupo, o grupo não quer sair, não quer terminar, não quer parar, quer ficar mais. Por quê? Porque o ser humano necessita de conversar, necessita de ouvir, necessita de falar um pouco de si, mas também de ouvir do outro, né? Como é importante isso, mas como é difícil, porque assim parece que ninguém quer compromisso, ninguém quer assumir nada só quer benefícios, né? Reza pra mim, não sei o que pra mim, não sei o que pra mim, não sei o que pra mim. Mas assim, aonde que está esse ser humano escondido que nunca quer assumir compromisso nenhum perante a sociedade, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Bem certinho. É que está no piloto automático da vida, do trabalhar, do casa, né? As pessoas, é o que eu estava falando antes, a gente esquece de tirar um tempo para viver, para caridade, para ajudar. São situações bem delicadas. Há umas 2 semanas atrás, uma menininha, a tal da menininha que vai todo dia na sala, né? O amiguinho empurrou ela e ela caiu e tinha um galho de árvore, sei lá o que, lá no parque, e acabou enroscando a blusinha dela, era cheia de coraçõezinhos, rosa de coraçõezinhos brancos, e acabou enroscando um coração bem na barriga assim e arrebentou, rasgou a blusa da menina. Gente, as lágrimas daquela criança me comoveu.
Eu levei a blusa para casa, Costurou. costurei, puxei fio por fio, daí ficou feio, não ficou assim perfeitinho. Aí o que eu fiz? Cada coraçãozinho, eu coloquei uma pérolazinha e duas do lado. Tudo, cada coraçãozinho. Hoje, quando eu mostrei para ela assim a blusinha, gente, queria que vocês vissem o olho dela. Brilhava, assim, sabe? Então, uma coisa tão simples, mas eu tive a paciência de pregar pérola por pérola. E a gente não vê mais, hoje as pessoas não têm mais paciência. A paciência que eu tenho de receber aquele monte de roupa, né? De ver o que está sujo, o que está rasgado, o que tem que lavar, o que tem que arrebendar, o que tem que comprar alguma coisa para colar, para pregar, o que pode, para quem, para lá, para fulano, para cá. É difícil. É de fácil levar na minha casa. É fácil, né? Mas assim, aquele trabalho de alguém querer ajudar, separar, distribuir, a gente não acha que ele faça isso também. É difícil, porque ninguém tem tempo. Aí a sociedade que entra, né? Que é o piloto automático, só ali. E Regrado. isso leva ao quê? Depressão, suicidas, né? Não vê motivo na vida. Transformando dor em luz. Após o sofrimento, podemos ser mais fortes. Aquela história, né? Depois da tempestade, sempre tem um dia de sol. Então, isso também é uma forma de trazer esperança. Após o sofrimento, podemos ser mais fortes, mais despertos e mais conscientes. A dor que foi acolhida se torna sabedoria. Podemos consolar outros porque já caminhamos por vales escuros. Então, o que é isso, né? Quando a gente já passou pelo caminho, é muito mais fácil para ensinar, muito mais fácil para ajudar, muito mais fácil para não julgar. Porque a tendência daquele que nunca passou por um sofrimento, por aquele, né, específico, digamos, é julgar. Julgar, apontar o dedo, né, castigar. Então, e quem já passou pelo caminho não tende a ter mais empatia, tende a ter mais sabedoria. De onde nasce o desgosto pela vida? Questão 941. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. A dor é mais suportável quando temos uma fé ativa e útil. Então, basicamente o que a Jânia estava falando. Não tem como falar da vida, do futuro, das boas ações, sem falar na caridade. E não só a caridade material. Muito fácil chegar lá no mercado, comprar comida e dar para quem precisa. Essa é a caridade mais fácil que tem. Agora, a caridade mais penosa ou mais meritória é essa. A doação do tempo, a doação de um abraço, a doação de um ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar, como ela disse, as pessoas têm necessidade de falar. Só que elas não querem falar e ser julgadas. Elas querem desabafar. Então, isso também é uma caridade. Falar, ouvir alguém desabafar, sem questionar, sem apontar o dedo, sem falar, mas você é culpado. Você é burro, você é ignorante. O julgamento não cabe a nós, né? O julgamento não cabe a nós. Até porque somos todos pecadores. Então, não tem como eu julgar o meu irmão se eu também sou pecador. Eu posso não cometer os mesmos erros naquela área da vida, mas vai ter uma área da minha vida que eu também vou cometer erros. Então, deixo para vocês hoje essa reflexão. Quais são as áreas ou qual é a área da vida que está mais difícil, que está mais penosa, que está tirando o sono, e o que nós podemos fazer? O que vocês podem fazer com o que vocês têm hoje? Né? Como usar mais a fé? Como usar mais o tempo? Né? Como se cuidar mais? E lembrem, alimentem sempre o corpo, mas alimentem o espírito, alimentem a alma, alimentem a mente. Porque não é só o corpo físico.